Um santo dia a todos vocês que nos acompanham. O meu nome é Maria Cristina, eu sou membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. E hoje, nesse momento oportuno, providenciado por Deus, estou com cada um de vocês para partilhar um pouquinho sobre uma experiência que a nossa comunidade já faz há algum tempo e quer cada vez mais estender a todos os filhos de Nossa Senhora, a todos aqueles que abraçaram a consagração ou que ainda irão abraçar. Não é? Essa metodologia nós chamamos de Evangelho com Maria Santíssima. Então, nesse momento de hoje, eu vou falar um pouquinho como ela ocorre, qual é o passo a passo dessa metodologia e vamos fazer a experiência de meditar um pouquinho o Evangelho de hoje, dia 31 de março de 2020, à luz dessa metodologia, à luz desses ensinamentos. Convido você que está na sua casa, então, para que neste momento nós possamos invocar a Santíssima Trindade e fazermos juntos um breve momento de oração, para que o Senhor nos conduza durante toda essa meditação, durante toda essa reflexão, essa partilha da Palavra de Deus, junto com a nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos a sabedoria divina. Como juntamente com o Mofó, na oração à sabedoria, o nosso devocionário, quem tiver, pode acompanhar na página 100. Ó Deus de nossos pais, reconhecemos a necessidade infinita que temos de vossa divina sabedoria. Rogamo-vos com toda a urgência possível e com a mais profunda humildade. Enviai-nos, Senhor, essa sabedoria para assistir à nossa fraqueza, para esclarecer nossos espíritos, para abrasar nossos corações, para falar e agir, para trabalhar e sofrer em harmonia convosco, para dirigir nossos passos e para preencher nossas almas das virtudes de Jesus Cristo e dos dons do Espírito Santo, pois só ela encerra todos os vossos bens. Pai misericordioso, rogamo-vos o tesouro infinito de vossa divina sabedoria. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que possamos iniciar o nosso momento de partilha. Primeira coisa que eu gostaria de partilhar com vocês é sobre a inspiração para que façamos esses momentos da leitura do Evangelho, da reflexão do Evangelho, a partir dos ensinamentos da Santa Igreja, a partir daquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações, mas também a partir daquilo que nós vivenciamos enquanto espiritualidade. No nosso caso, a escravidão de amor ensinada por São Luís Maria Grion de Montfort. Então, a nossa fundadora, Mara Maria, ela nos exorta sobre a importância de fazermos o Evangelho com Nossa Senhora. Na verdade, quando isso surgiu, algum tempo atrás, a máxima que se usava era: nenhum evangelho sem Maria Santíssima. E aí vamos entender um pouquinho. A fundadora Mara Maria nos fala: ler e meditar o evangelho sem a Mãe do Bom Conselho não nos trará tantas virtudes como fazendo com ela e por ela. Por isto, a cada meditação, invoque sua intercessão. Que nenhuma leitura do Evangelho seja feita sem Maria Santíssima. Não estamos sugerindo que você faça a interpretação ou que dê uma explicação pessoalmente da Bíblia, deixando os ensinamentos do magistério, que são baseados na tradição e nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, devemos, enquanto católicos apostólicos romanos, estudar os dogmas da Igreja, estar atento às revelações contidas no catecismo, mas
devemos nos lembrar das virtudes de Nossa Senhora, porque isso também é obediência. Então, a fundadora nos coloca da importância de como consagrados, ou você que está se preparando para se consagrar a Nossa Senhora, de trazermos a Virgem Maria para as nossas práticas cotidianas. Nós sabemos que a leitura do Evangelho, a reflexão do Evangelho, a participação na Santa Missa, a oração do Santo Terço e tantos outros hábitos que nós devemos ter, são permeados pela Palavra de Deus. Então, quem melhor do que a Virgem Santíssima? Não é? Ela que é a habitação do Verbo que se fez carne. Ela que desde menina já tinha os ensinamentos, as Sagradas Escrituras, já tão materializados na sua vivência, digamos assim. Ela que aprendeu de sua mãe, Santa Ana, a vivenciar cada palavra e a esperar e a clamar para que o Messias viesse. Então, Nossa Senhora, ela é a mais perfeita criatura que vai nos levar a esse entendimento da mensagem e do Evangelho. Por isso que a fundadora Mara Maria nos exorta a buscarmos uma intimidade com a Palavra de Deus, mas a buscar essa intimidade a partir de uma comunhão com a Virgem Maria, em espírito e em verdade, entendendo que esse Espírito Santo habita em plenitude na Virgem Santa. Não é? E tudo isso que eu estou lendo aqui, meus irmãos, está no nosso site, tá? Depois você pode entrar, você pode conferir, www.discípulosdamãededeus.com.br. Lá vai ter um lugarzinho já destinado para essa reflexão da importância de fazermos o Evangelho com Maria Santíssima. Não é? Então, o que nos é colocado? Devemos nos esforçar para analisar, meditar ou mesmo pensar nos evangelhos estabelecidos diariamente pela Igreja, e aí nós vamos fazer o exercício, não é, de ver onde Maria Santíssima se enquadra ou, pelo contrário, onde ela jamais se enquadraria. Sugerimos que nos evangelhos você exercite seus conhecimentos a respeito da nossa medianeira e receba do alto pelo Espírito Santo, esposo dela, toda a unção para crescer nesse dom de amar, acolher e levar para casa a Mãe do Senhor. Quando aparecer o nome de Jesus no texto sagrado, você não deve substituir pelo nome de Maria, Maria Santíssima. Você não vai trocar pelo nome dela. De forma alguma, nos exorta a fundadora Mara. O que queremos é que você compreenda que ela pensava como ele. Nossa Senhora, mais do que ninguém, estava em perfeita unidade com Jesus. Então, ela sempre cumpriu com a vontade de Deus. Que Maria, Mãe de Cristo e Nossa Mãe, sempre será cúmplice de Jesus. Não é? Então, essas palavras de exortação, elas nos encaminham para uma unidade perfeita com a Virgem Santíssima e com Nosso Senhor, através das palavras do Evangelho. Não é? Então, a partir dessas exortações, dessa prática que a nossa comunidade vivencia há algum tempo, né? Podemos lembrar aqui que nós temos um grupo de WhatsApp chamado Nação DMD e há algum tempo nós tínhamos essa prática de fazer. Alguns dos irmãos postavam o Evangelho e aí nós íamos todos partilhando, colocando assim, a princípio de forma aleatória, onde nós conseguíamos enxergar naquelas atitudes daqueles personagens bíblicos daquele dia, onde nós conseguíamos ver ações de Nossa Senhora, ou onde nós não enxergávamos, vamos dizer assim, as práticas de Nossa Senhora, né? Tendo como parâmetro, por exemplo, as suas virtudes. Então, nós fazíamos isso. E com o tempo, se percebeu a necessidade de fato, organizar essa reflexão a partir de uma metodologia. Então, a partir das exortações da fundação, da comunidade Discípulos da Mãe de Deus, a partir da prática dos membros e consagrados que já fazem isso há algum tempo, nós criamos, vamos dizer assim, eu acho que não criamos, mas organizamos, eu acho que é melhor, organizamos um material onde cada consagrado, consagrada, todos aqueles que têm um amor por Nossa Senhora, estão se preparando para a consagração, enfim, possam ter um subsídio para que aos poucos aprendam essa metodologia ao ponto de
fazerem isso com naturalidade. É uma opção, né? É muito conhecido, por exemplo, o método de Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, né? E ali ele vai colocando uma forma toda específica para que se possa fazer a meditação dos evangelhos. Então, a meditação do Evangelho com Maria Santíssima é também uma opção, né? É uma opção e é uma recomendação para os consagrados que o façam assim, porque poderão crescer nas virtudes, porque poderão crescer na vida de intimidade com a Virgem Santíssima. Então nós preparamos esse material falando dessa importância de termos, né, cada vez mais uma intimidade. Então, a fundadora Mara Maria nos exorta. Cada carisma tem uma forma própria de intimidade com Deus, sua forma de oração e as suas próprias, né? Na verdade, suas próprias orações. A nossa comunidade, a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, ela vem incentivando que nós tenhamos um horário de oração pessoal, que nós tenhamos uma prática, o hábito de estar com a palavra do Senhor, mas que façamos também o exercício espiritual da meditação do Evangelho com a Virgem Maria. Então, meus queridos, nós somos chamados a fazer um estudo bíblico diário. E como eu falava, existem várias metodologias, existem várias formas de fazermos isso. Mas a proposta para nós consagrados, a proposta para nós membros, discípulos da Mãe de Deus, para aqueles que têm esse amor à Virgem Santíssima, é de justamente aproveitar o momento do estudo bíblico para crescer na espiritualidade monfortina, crescer no amor à Virgem Maria, crescer, dar passos nessa intimidade com Jesus por meio de Maria Santíssima. Então, é colocado que quando sugerimos que faças a leitura do Evangelho com Maria Santíssima, é porque ela pode lhe ajudar a compreender melhor as passagens bíblicas. Não é verdade? Tantos trechos que nós muitas vezes não conseguimos obter o entendimento. São tantas passagens que nós não temos ali uma compreensão da mensagem de Jesus. E aí nós recorremos a Nossa Senhora para que esteja presente em nossa meditação, em nosso estudo, porque nós sabemos que ela, melhor do que ninguém, conhece a pessoa de Cristo Jesus. Então é um apelo para que Nossa Senhora esteja presente, e aí sim nós temos certeza que estando no coração imaculado da Virgem Maria, habitando na Virgem Santa, nós vamos ter esse entendimento do que o nosso Senhor quer nos falar. Ela pode muito contribuir para que você que está aí me ouvindo, interiorize a palavra, pois ela mesma internalizou o verbo. Não é? Então, essa metodologia, meus irmãos, é um auxílio de Deus para que nós possamos crescer, para que nós nos façamos íntimos daquilo que o Senhor quer nos falar. Ler, rezar e meditar o Evangelho sem a Mãe do Bom Conselho, como eu comecei aqui essa partilha falando, mencionando o que a fundadora nos exortava. Ler sem Nossa Senhora, meditar sem a Mãe do Bom Conselho, não nos trará tantas virtudes. Né? Nós nos apoiamos na sabedoria que vem do alto. Nós nos revestimos com a humildade da Virgem Santíssima, para que possamos estar nesse momento cada vez mais revestidos e, vamos dizer assim, munidos de suas virtudes e da sua sabedoria divina. Né? Então, como nós vamos fazer? De uma forma bem breve, eu vou explicar esse passo a passo, não é? Mas eu peço a você que me assiste, que quando você terminar de assistir esse vídeo, possa acessar nos comentários desse vídeo. Nós vamos colocar um link que leva para uma formação que eu já ministrei na casa de formação da nossa comunidade. Lá eu vou explicar mais detalhadamente cada passo. Agora, aqui nesse momento, eu vou falar de uma forma mais geral e eu vou seguir esse passo a passo a partir do Evangelho de hoje, tá certo? Então, nós vamos lá. O primeiro passo, clamar o Espírito Santo, como nós aqui o fizemos. Né? Então, sabemos que estudo bíblico não existe se o estudo bíblico ele não vai ser eficaz se eu não me colocar na presença de Deus, se eu não me colocar na presença do Espírito Santo, se eu não clamar para que ele venha até mim. E lógico, São Luís vai nos ensinar
né, antes de tudo, pedir à Virgem Maria que esteja em mim, para que o Espírito Santo possa voar até a minha alma. Então, primeiro ponto, clamar o Espírito Santo com a Virgem Maria. O segundo ponto é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer a leitura do Evangelho do dia, né? Então, todos os dias você vai fazer a leitura, né? Você pode baixar um aplicativo no seu celular da liturgia diária, você pode, né, anotar depois pode participar de uma Santa Missa, anotar o Evangelho, levar para a sua casa e fazer o estudo bíblico posteriormente. Pode também, são várias formas, mas enfim, o jornalzinho, a liturgia diária, que muitos são assinantes, o jornalzinho da missa, enfim, são várias as formas que você pode, né, a internet, pode pegar o Evangelho do dia e aí vir para a sua Bíblia, é importante isso, e fazer a leitura e a meditação, conforme nós vamos ensinar mais à frente. Então, nesse momento, vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, que se encontra em João, capítulo 8, a partir do versículo 21. De novo, Jesus lhe disse: Eu me vou, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam: Acaso ele irá se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele continuou a falar: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhes perguntaram: Quem és tu então? Jesus respondeu: De início, isto mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que eu falo ao mundo. Eles, porém, não compreendiam que Jesus estava lhes falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Como falasse estas coisas, muitos passaram a crer nele. Essas, meus irmãos, são para nós palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse é o segundo passo, fazer a leitura do dia, né? Hoje você me acompanha muito provavelmente no dia 31 de março de 2020, mas você é chamado, meu irmão e minha irmã, a fazer esse passo a passo que nós vamos seguir agora, todos os dias, né? Até que vai chegar um momento que você já vai estar tão habituado a fazer isso, que talvez nem seja necessário relembrar, né, a escadinha de passo em passo, vai fazer no automático, como dizíamos, não é? Mas enfim, nós proclamamos essa palavra que é para nós vida, essa palavra que renova a nossa fé, essa palavra que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá consolo e esperança, não é? E o terceiro passo após a leitura bíblica é justamente meditar sobre os ensinamentos propostos na leitura. Então nós vamos agora, né, começar a meditar um pouquinho, certo? Por exemplo, aí a gente criou foram 4 itens que nós criamos para fazer essa meditação. Primeiro item. O que mais lhe chamou a atenção? Né? Então, eu vou fazer aqui um pouquinho baseado naquilo que me chamou a atenção. E aí você pode colocar nos comentários
aquilo que lhe chamou a atenção também, né? Lembrando, meus irmãos, isso era algo para eu ter falado lá no início. Mas para isso nós vamos precisar sempre da nossa Bíblia, né? Você deve ter o tratado em mãos também, certo? Isso era algo que eu poderia ter falado antes, mas enfim. Para esse estudo bíblico, você vai necessitar, obviamente, da sua Bíblia, do tratado, né? Interessante também o devocionário para que possa fazer orações. E não pode esquecer também do seu caderninho de oração, né? Isso é super importante. Como essa partilha hoje era para ensinar metodologia também, eu fiz aqui no computador. Mas você pode fazer no seu caderninho de oração pessoal, tá certo? Não esquece disso, porque é muito importante. Lembrando, nós não temos mais a nossa agenda, nosso caderno de orações, não é? Mas nós, enquanto comunidade, não somos dispensados de ter o nosso caderninho de orações para as nossas reflexões, tá certo? Então, não esquece de pegar todo esse material e é lógico, né? Canetinhas, lápis, e aí você vai escolher, né? Canetinhas coloridas para que você possa grifar, possa fazer diversos grifos. Aí você vai estar a seu critério, mas não pode esquecer desse material básico para fazer esse momento de meditação, tá bom? E aí, meus irmãos, eu achei alguns pontos aqui que me tocaram, vamos dizer, para reflexão. Inicialmente o versículo 23, quando Jesus diz: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditares que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Enfim, meus irmãos, o que é que me chamou a atenção? Inicialmente me chamou a atenção o fato das pessoas não compreenderem aquilo que Jesus está falando, né? E o que me vinha, que eu registrei aqui para essa partilha, foi que parece que as pessoas a quem Jesus falava naquele momento não estavam no mesmo plano de entendimento, ou estavam em entendimentos totalmente diferenciados, né? Então ali se nós formos um pouquinho antes de chegar propriamente o versículo 21, de onde iniciou a narrativa do Evangelho de hoje, mais um pouquinho para trás, em João 8 e os versículos anteriores, nós vamos perceber que Jesus está falando ali aos fariseus e está falando aos demais judeus que estavam, né, presentes no lugar onde ele estava. E eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. Não compreendiam essa linguagem, e aí Jesus vai justificar, né? Dizer que eles não compreendem porque Jesus é do alto. E aqueles que ali estavam ouvindo eram daqui de baixo, ou seja, eram do mundo, das realidades mundanas, né? Então, é interessante, e aí Jesus vai enfatizar: eu não sou desse mundo. E aí, quando eu fazia essa meditação, antes de gravar aqui, de estar partilhando, né, me vinha a palavra que está lá em Colossenses 3, versículos do 1 ao 4, que é o que motiva um versículo muito famoso, digamos assim: buscai as coisas do alto, né? Então, quando Jesus falou no Evangelho que não é daqui, que é do alto, me vinha muito forte isso: buscai as coisas do alto, né? E aí fui fazer a pesquisa, fui relembrar onde estava e dou aqui para vocês essa dica de visitar Colossenses 3, do 1 ao 4, que aí Jesus vai falar assim. Jesus não, né? São Paulo. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Não é? Então, aqui nessa carta aos Colossenses, nos é exortado que nós, embora sejamos aqui do mundo, mas nós
precisamos colocar os nossos olhos na realidade divina. Nós precisamos galgar, vamos dizer assim, as coisas do alto. Nós não, como muito bem falamos nas nossas pregações, nas nossas exortações, na espiritualidade, que como consagrados buscamos viver, nós precisamos cuidar dos tesouros que não perecem, não é verdade? Nós precisamos cuidar das coisas que não passam, ou seja, nós precisamos cuidar da nossa alma. Não é? Aqui abrindo um parênteses para esse momento que nós vivenciamos de pandemia, não é? Quantas exortações, informações, tudo voltado para o âmbito, dos cuidados preventivos que nós devemos ter em relação ao Covid-19, mas poucos são aqueles que nos exortam, a cuidarmos da nossa alma. Na verdade, nos meios da mídia de modo geral, sem ser as mídias católicas, as mídias voltadas para o Senhor, não existe nenhuma lembrança de que temos uma alma, não é? E é essa alma também que nós devemos cuidar. Nós precisamos atentar para isso. Como estou cuidando da minha alma? Como eu estou fazendo para não perder de vista as coisas do alto? É o que nos fala em Colossenses: cuidai das coisas do alto, pois a nossa vida está escondida em Cristo, está escondida com Cristo em Deus. Então, a nossa humanidade ela está inclinada à concupiscência, e isso nos faz sermos apegados demasiadamente às coisas mundanas, às coisas da terra. Então, muitas vezes, isso dificulta a compreensão daquilo que Jesus quer nos falar. É perceptível no Evangelho, voltemos a ele, a meditação desses versículos, é perceptível que ali onde Jesus fala, naquele momento, não existe uma compreensão. Muitos, inclusive, nós podemos relembrar, você está aí com a sua Bíblia, lá no versículo 21, que Jesus coloca: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E os que estavam ali, os judeus, comentavam: por acaso ele vai se matar? Porque para onde ele vai, nós não podemos ir? Então não existia uma compreensão. Então fazendo agora uma relação com a nossa inclinação à concupiscência, nossas más inclinações, elas meio que colocam uma venda em nós, e nós muitas vezes não conseguimos perceber a linguagem de Jesus, nós muitas vezes não conseguimos perceber essa linguagem do alto. Então, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos pecados, a nossa incapacidade para o bem, aí sim nós nos apoiamos na graça de Deus e crendo que Ele é tudo em nós, aí sim, através do Espírito Santo, nos é revelado aquilo que o Senhor de fato quer nos falar. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui nessa meditação da palavra de hoje, do Evangelho de hoje, é o versículo 24. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então aqui me fez lembrar um pouquinho do nosso santo batismo, do sacramento do batismo, porque é através do sacramento do batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. É através do sacramento do batismo que, vamos dizer assim, que nós temos a oportunidade de vivermos eternamente. É a partir do batismo, o batismo nos dá a graça de não morrermos em nossos pecados, pois ele nos garante a participação nos méritos do Senhor. Então, mais um pouquinho para frente, no versículo 28, também foi outro que me chamou a atenção, porque Jesus diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Me chamaram muita atenção os versículos 28 e 29, que é justamente quando Jesus diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado.
Né? Então esse versículo, principalmente o 28, nos faz lembrar quando Jesus é levado do chão ao alto da cruz. Né? Então aqui eu fiz uma meditação profundamente relacionada ao amor de Jesus por nós. A esse amor que faz com que Jesus seja obediente até a morte, aquilo que o Pai o colocou como missão. É esse amor que faz com que um Deus não faça conta de ser Deus e se humilhe ao ponto de morrer no madeiro por amor a cada um de nós. Não é? Então, Jesus foi elevado ao alto da cruz por amor a nós e nos redimiu para abrir as portas do céu para nós, para que pudéssemos, através do seu sacrifício, habitar junto a Ele no paraíso. Então, esses versículos 28 e 29 me chamam a atenção por duas coisas. O versículo 28, a humildade de Jesus. O versículo 29, a obediência do Senhor. Não é? Então, eu me recordava de Filipenses capítulo 2, versículos do 3 a 11, né, que falava dessa questão da humildade de Jesus estar relacionada à sua exaltação. Não é? Porque Jesus, no Evangelho de hoje, que nós meditamos, ele nos fala que quando for elevado, não é? Só retornando, quando for elevado, aí as pessoas vão saber quem ele é. Sabereis quem eu sou. Não é? Então, na verdade, essa profunda humildade do Senhor a ser elevado no alto da cruz é também a sua mais alta glorificação por Deus pelo fato de ele, enquanto filho, ter sido obediente. Em Filipenses é nos falado isso, não é? É colocado assim: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus, ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a maior glória de Deus Pai. Então, eu consegui compreender os versículos 28 e 29 fazendo uma ponte com Filipenses 2, 3 a 11, porque a humildade de Jesus de ser elevado e de mostrar a todos quem ele verdadeiramente é, está relacionado a sua exaltação na Santa Cruz. Não é? Então, Jesus se mostra verdadeiramente quem é o nosso Salvador, se mostra verdadeiramente Filho de Deus, obediente no alto da cruz. Nos mostra verdadeiramente o seu amor, se entregando por amor a nós numa cruz. Então, nesses dias que estamos, né, antecedendo a Semana Santa, que desde já nós possamos fazer com que esse Evangelho nos leve a essa espiritualidade de adorar a esse Deus crucificado, que a partir de sua profunda humildade e obediência ao Pai nos abre as portas do céu. Amém? Então, vamos seguir agora para um outro ponto que nos é colocado, né? Lembrando, o número 1 foi: quais trechos do Evangelho lhe chamaram mais atenção? Número 2, nós vamos agora: você conseguiu identificar alguma situação relacionada às atitudes da Virgem Maria? Se sim, quais foram? Então, aqui eu destaquei os versículos que para mim fizeram mais sentido, que me tocaram, e fiz algumas relações com outras passagens bíblicas, né? E, lógico, eu fiz isso aqui de uma forma mais detalhada por estar explicando para você que me assiste, mas no seu cotidiano você poderia muito bem, por exemplo, só transcrever esses versículos que você achou mais importantes, né, digamos assim, ou melhor dizendo, que lhe chamaram mais atenção. Você poderia apenas marcar na sua Bíblia e transcrever para o seu caderno de oração, entende? Eu aqui fiz algumas ligações com versículos, mas isso não é, vamos dizer, obrigatório. Você pode fazer se tiver dispondo de mais tempo, mas se tiver reservado apenas 30 minutos, vamos dizer assim, que é o tempo
mais comum que se utilize, aí você pode apenas fazer o grifo da sua Bíblia e transcrever para o seu caderno de estudo bíblico, tá bem? No segundo ponto, como eu já li, você conseguiu identificar alguma situação relacionada às atitudes da Virgem Maria? Se sim, quais foram, né? Então aqui a gente faz o seguinte exercício. Primeiro, identificar quem são os personagens, entre aspas, gente. Nós sabemos que tudo aqui é verdade, que isso não se trata de um teatro, é a palavra de Deus. Mas para que a gente possa entender melhor e fazer essa meditação esmiuçada, digamos assim, para tentar entender o que Nossa Senhora faria ou o que ela não faria, a gente coloca, né, separa quem são os personagens, quem são aqueles que o Evangelho dá luz naquele dia, né? Então aqui nós vemos que está Jesus falando com os fariseus e os demais judeus que estavam presentes nesse colóquio, né? Então, qual é a atitude, né? A atitude de Jesus é uma atitude humilde, né? Ele faz uma revelação, ele fala aos judeus e aos que lá estão que se não crerem nele, né, vão morrer nos seus pecados, como nos tem, né, como está para nós lá no versículo 24, disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Né? Então, Jesus vai nos falar, a revelação de Jesus é no sentido de que eles busquem compreender, que eles busquem aceitar, que eles compreendam que Jesus é o Cristo. Né? É nesse sentido. E a atitude dos judeus e dos fariseus que estavam ali presentes é uma atitude de incompreensão. Né? Eles estão conhecedores da palavra de Deus, mas eles não conseguem captar, a ponto de acharem até que Jesus ia se matar, porque Jesus falou que para o lugar que ele ia, eles não iriam. Né? Então, ali nós percebemos que existe uma falta de compreensão dos judeus. Eles não entendiam de fato. Né? Jesus falava numa mensagem, né, em palavras misteriosas para eles não conseguiam alcançar. Né? Então, uma das atitudes que nós vemos nesse evangelho por parte dos fariseus e demais judeus que lá estavam presentes é a dúvida em relação à pessoa de Jesus e a sua missão de salvar a humanidade. Né? Jesus é aquele que é. Ele assim fala dele mesmo. Eu sou isso. Os judeus não compreenderam. E isso os fariseus que estavam presentes ali, os conhecedores da lei também não compreenderam. Né? Então não existe ali, não existe uma atitude de fé em Jesus. Né? É bem verdade que ao final do Evangelho, lá no versículo 30, né, diz assim: como falasse estas coisas, muitos passaram a crer nele. Né? Então, a partir dali, quando Jesus diz que vai ser elevado e quando ele for elevado, aí sim, todos vão saber quem ele é. Depois desse momento, alguns de fato passam a crer em Jesus, mas até então não existia uma atitude de fé nas palavras de Jesus por parte dos judeus, dos que ali estavam a ouvir aquelas palavras do Senhor. Né? E aí, meus irmãos, onde é que eu particularmente, né, consigo enxergar Nossa Senhora? Nossa Senhora, ela não duvidou das palavras do anjo. Apesar de não ter compreendido a mensagem, ela não duvidou. Né? Nem duvidou de que seu filho era o próprio Deus que se encarnou no seu seio puríssimo. Ela verdadeiramente acreditou nas promessas que desde menina estudou nas Escrituras Sagradas. Já os judeus, que eram homens da lei, conhecedores das profecias, eles não foram capazes de identificar nas palavras de Jesus que ele era o Messias. Né? Pois, isso aqui é a minha reflexão, lhes faltava um coração aberto aos ensinamentos do Senhor. Então é colocado duas atitudes.
os judeus e muitos dos que ali estavam conhecedores das promessas de Deus, mas não tiveram uma atitude de fé. Né? Então eu consigo enxergar Nossa Senhora como aquela que teve uma intimidade tão grande com o Evangelho, né? Não com o Evangelho, mas teve uma intimidade tão grande com as Sagradas Escrituras desde menina. Não é à toa, né, que a imagem de Nossa Senhora, a maioria das imagens que mostram Nossa Senhora menina é justamente com a sua mãe reclinada sobre a palavra, né? Então ela também era conhecedora das promessas, também era conhecedora das profecias e também aguardava o Messias. Então por que Nossa Senhora teve a sensibilidade e os fariseus e judeus não teve essa sensibilidade, né, em sua maioria, de acolher que Jesus era o Messias? Inclusive até hoje, né, nós temos essa realidade, né? Então isso se dá porque, né, pelo nosso entendimento, a Virgem Maria ela tinha um coração aberto aos ensinamentos de Nosso Senhor. Então Nossa Senhora, né, enquanto criatura escolhida por Deus, apesar de ser desse mundo, ela mantinha o seu olhar voltado para as coisas do alto. Né? E aí a gente lembra lá nos primeiros versículos, quando Jesus disse que não é daqui, que é do alto, mas que vós sois daqui. Né? Então Nossa Senhora, como criatura, ela, vamos dizer, ela faz parte dessa realidade terrena. Porém, qual é o diferencial? Nossa Senhora foi concebida sem pecado, Nossa Senhora foi escolhida para ser a Mãe de Deus. E ela sempre teve os olhos voltados para o alto, porque sendo conhecedora das Sagradas Escrituras, sendo conhecedora das promessas de Deus, sempre teve um coração aberto para acolher aquilo que Deus colocava. Então, na lógica de Deus, né, vamos dizer assim, Nossa Senhora, ela se fez digna de ser conhecedora dos mistérios divinos pela sua humildade. Então, por ser a mais bela criatura e a mais humilde, achou Deus a escolher para ser a mãe do Salvador. Ela, a exemplo de Jesus, não fez nada para si mesma, pois tudo o que faz é para honrar e agradar a Deus. Então, aqui eu coloquei algumas passagens bíblicas que eu, no momento da reflexão, achei que ressaltava a humildade de Jesus e da Virgem Santíssima, né? Colocando aqui que na lógica de Deus a exaltação está longe do que é que o mundo apresenta. Né? Então, a lógica de Deus é aquela que está lá presente em Marcos capítulo 9, versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Né? É aquilo que está lá em Lucas capítulo 1, na passagem do Magnífica, quando Nossa Senhora fala, Nossa Senhora enfatiza que Deus olhou para a humildade de sua serva e a Virgem Santíssima proclama os privilégios que Deus fez nela pela sua pequenez. Então a lógica de Deus é completamente ao inverso. Em Lucas 18, 14, Nosso Senhor enfatiza quando mostra o fariseu orgulhoso e o publicano que se arrepende dos seus pecados. Jesus enfatiza: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Né? Então nós percebemos que a humildade, né, eu destacaria dessa parte, né, onde nós somos chamados a encontrar Nossa Senhora. Então eu destacaria isso. A humildade da Virgem Maria fez com que ela tivesse um coração aberto para identificar a mensagem de Deus, para se abrir. Por isso que ela diz o seu fiat: eis aqui a escrava do Senhor. Ela entendeu completamente, porque estava em unidade com Deus desde todo sempre, né? Então Nossa Senhora, ela se faz casa de Deus, ela se faz um lugar, o tabernáculo do Deus vivo, pela sua profunda humildade. Porque, diferente da atitude dos fariseus e dos demais judeus que escutavam essa palavra do Senhor, do Evangelho de hoje, Nossa Senhora compreendeu aquele que é. Né? Porque aquele que é, quis ser quem é no seio da Virgem Santíssima. Tá bom, meus irmãos? Então, para a gente já ir encaminhando, finalizando nossa reflexão, nosso exercício, o terceiro ponto que normalmente nós fazemos nesse passo a passo, como consagrados, como escravos de amor da Virgem Santíssima,
é ver se foi possível identificar no Evangelho de hoje, a partir dos versículos que lhe chamaram a atenção, a partir das atitudes que você identificou a Virgem Maria, é possível que você tenha também identificado algum parágrafo do Tratado da Verdadeira Devoção escrito por Montfort que faça uma relação com aquilo que você, né, grifou em relação às atitudes de Nossa Senhora, sim? Então, o terceiro passo é justamente esse, fazer uma ligação com algum trecho do tratado, fazer uma ligação daquilo que você conseguiu identificar Nossa Senhora a alguma parte do tratado, né? Então, na reflexão do Evangelho de hoje, conforme eu partilhei com vocês, né, me chamou muita atenção a humildade de Jesus e a sua obediência. Aí depois eu consegui ver que Nossa Senhora não teve a atitude dos fariseus e dos demais judeus. Nossa Senhora, pela sua humildade, ela consegue identificar o eu sou, o Verbo de Deus que se fez carne no seu ventre. Então, eu, quando consegui identificar essa virtude da humildade, então eu já fui para o Tratado da Verdadeira Devoção. Aqui é essa versão que veio no livro Consagra, que é as Bem-aventuranças, né? Que é colocado, o tratado está na tratado, e fui lembrar onde é que São Luís de Montfort fala da humildade de Nossa Senhora. Entende? Por isso que essa metodologia ela é tão completa, porque ela nos leva também a rememorar o Tratado da Verdadeira Devoção. Né? Então, como eu já tinha feito antes para trazer a partilha para vocês, eu já destaco aqui, por exemplo, o parágrafo 2, né? Que é quando São Luís vai nos falar lá no início, não é nem o primeiro capítulo ainda, é a introdução. São Luís vai nos falar da humildade da Virgem Maria. Né? E ele nos coloca: durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam de alma mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder de si mesmo e de toda criatura para que só Deus a conhecesse. Meus irmãos, e como é lindo a gente revisar essas passagens do tratado, porque depois do parágrafo 2, não é, São Luís segue fazendo uma verdadeira exaltação da Virgem Maria. Lembra quando nós meditamos lá no início que a questão da humildade estava relacionada à exaltação? Que os humildes serão exaltados. Pois bem, São Luís nos fala que Nossa Senhora é essa alma mater, não é? Que tinha uma humildade tão profunda que o seu atrativo mais poderoso era esconder-se de si mesma para se revelar somente a Deus. Só que São Luís, ele dá continuidade falando das grandes maravilhas, não é, de Nossa Senhora, na sua profunda humildade, como ela foi exaltada. A Divina Maria, aqui no parágrafo 6, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, onde ele escondeu como em seu seio o seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e precioso. Os santos disseram coisas admiráveis desta santa cidade de Deus, é o parágrafo 7. E depois disso exclamavam que a sublimidade dos seus méritos que chegam até o trono da divindade não se pode perceber, que a extensão da sua caridade, maior que a terra, não se pode medir, que a grandeza do seu poder, que até sobre Deus se estende, não se pode compreender, e finalmente que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças é um abismo insondável. Ó sublimidade incomensurável, ó abismo impenetrável. Né, meus irmãos? Então aqui nós percebemos que a humildade de Nossa Senhora foi o que fez com que ela fosse exaltada acima de todas as criaturas,
não é? Como nós já acompanhamos com nossos irmãos Raquel e Bruno, que nos falam do culto à Virgem Santíssima, né? Que nós somos chamados a prestar um culto à Nossa Senhora maior do que a todos os outros santos, estando abaixo apenas do culto ao próprio Deus, que é o culto de adoração que devemos prestar a Deus. Não prestamos a adoração a Nossa Senhora, mas depois de Deus, o culto mais perfeito é sim a ela e por conseguinte a São José. Então, nós temos aqui o quanto Deus exaltou a Virgem Maria por causa da sua profunda humildade. E o outro ponto, meus irmãos, que me vinha muito forte do tratado, era em relação à união que a Virgem Maria, tendo conosco, nos leva a ter com Jesus. Então, se eu busco ter uma união com a Virgem Santíssima, ela me levará seguramente até Jesus. E por que me vinha essa questão da unidade com a Virgem Santíssima? Justamente por aquilo tudo que nós já falamos, tudo aquilo que nós já refletimos. Me vinha porque quanto mais nós estivermos unidos à Virgem Santíssima, mais nós vamos compreender aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E mais ainda, quanto mais nós estivermos habitando nesse paraíso do novo Adão, nós vamos ter a oportunidade de, vamos dizer assim, de estarmos também nos alimentando do fruto da árvore da vida. Estar em unidade com Nossa Senhora é compreender aquilo que Jesus quer nos falar. E assim, não mais, vamos dizer assim, cometer o erro que os judeus e os fariseus cometeram, de não conseguirem acreditar em sua maioria quem é o próprio Deus, aquele que verdadeiramente é. Então, essa era a linha de entendimento quando eu destaquei lá no capítulo 5, no parágrafo 44. Perdão. O parágrafo 44 que eu citei agora, ele se refere à humildade da Virgem Maria ainda. Você pode anotar para rever quando estiver fazendo o seu estudo, Mas é colocado aqui que só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura, e todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Então, reforçando essa unidade que a Virgem Maria tem com nosso Senhor. E ainda no parágrafo 53, o que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo a serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e entregou, consagrou a Deus. Meus irmãos? Então é reforçando a humildade de Nossa Senhora e a intimidade que a Virgem Maria nos proporciona com Deus. Eu grifei aqui o capítulo 5, o parágrafo 168. Portanto, todo aquele que sem temor de ilusão, comum às pessoas de oração, quiser avançar no caminho de perfeição e encontrar com segurança e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração dilatado esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda não conheça. E aí ele vai falando, porque este é um excelente caminho, que quem não conhecia agora lhe indico, pois é um caminho aberto a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. É um caminho fácil devido à plenitude de graça e de unção do Espírito Santo que o enche. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama nem poeira, nem a menor impureza do pecado. É um caminho seguro que conduz a Jesus Cristo e a vida eterna reta e seguramente, sem desvios nem para a direita nem para a esquerda. Entremos nesse caminho e avancemos por ele dia e noite até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Meus irmãos? Então, lógico que você, quando for fazer o seu estudo, você vai muito provavelmente destacar outros parágrafos, outros artigos do tratado, porque o Espírito Santo vai colocar isso no seu coração. Então, eu destaquei aqui alguns dos que eu consegui fazer relação a partir do Evangelho de hoje, já que
a meu ver, ficou em destaque a humildade, a obediência de Nossa Senhora e de Jesus e a necessidade de termos uma intimidade de vida com a Virgem Maria, para que através dessa intimidade eu possa compreender as revelações de Jesus através do seu Evangelho. Entenderam? Então, o último ponto, para a gente finalizar, eu sei que você já deve estar um pouco cansado e deve inclusive estar se perguntando, Cris, pelo amor de Deus, eu não tenho disponibilidade de ficar talvez tanto tempo, né, para fazer essa meditação de uma forma tão detalhada, né? Então, eu chamo a sua atenção para que você não se preocupe. Você pode fazer aos poucos, no seu próprio ritmo, a cada dia faz um pouquinho. Sugiro, né, aos iniciantes que comecem apenas fazendo a meditação da palavra, destacando aquilo que chamou a atenção e tentando encontrar Nossa Senhora. Aí depois, quando você já estiver um pouquinho mais habituado, você já consegue inserir o tratado e aí, por fim, chega-se nesse ponto 4, ou quarto passo, que eu acredito que é o mais simples, né? Que é justamente trazer essa mensagem de toda essa reflexão. Qual é a mensagem que ficou para a sua vida? O que é que você vai trazer do Evangelho de hoje? De que forma você pretende aplicar na sua vida? Certo? Então esse é o quarto ponto, eu acho que é o mais simples, né? Mas você vai aí de acordo com o seu próprio ritmo. O que não pode é deixar de fazer, o que não pode é deixar de tentar. Todos nós somos capazes de fazer no nosso ritmo. Quando isso for se tornando um hábito, assim como o PHS, você vai notar que vai ficar mais fácil de fazer, tá certo? Então não desista, tenha perseverança, tá certo? O quarto ponto, como eu já falei, qual é a mensagem? Então, para mim, particularmente, o Evangelho de hoje, 31 de março de 2020, né, falou muito alto no meu coração a mensagem de conversão. Né? Então, eu coloquei assim, precisamos nos colocar como criaturas que reconhecem o poder do nome de Jesus, que verdadeiramente sabem quem Ele é. Né? Saber de fato quem é Jesus, né? Jesus, vamos só lembrar para a gente não perder de vista. Ele fala, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, ficou muito forte no meu coração que essa mensagem e, ao mesmo tempo, esse desejo de cada vez mais me aproximar da pessoa de Jesus, né? De com a Virgem Maria ter esse conhecimento de quem é Jesus de fato, né? Então, ficou muito forte para mim isso. E eu colocava assim, verdadeiramente... Precisamos nos colocar como criaturas que reconhecem o poder do nome de Jesus, que verdadeiramente sabem que Ele é verdadeiro Verbo de Deus, Filho único do Pai, concebido no ventre puríssimo da Virgem Maria, cuidado pelo humilde e castíssimo São José. Então, precisamos ter essa compreensão muito clara que por meio da Virgem Maria, por meio do glorioso São José, a partir da virtude, da humildade, da virtude e da obediência, que também nos ensinou o Evangelho e a reflexão de hoje, estarmos cada vez mais em níveis de intimidade maior com o coração de Deus, né? Então, me vinha muito isso para a minha vida. Então, o que é que eu vou praticar de tudo isso que hoje eu refleti, né, e partilhei com vocês? Que na minha vida eu tenha essa atitude diária de conversão, de ter uma vida de intimidade com Jesus, uma vida de intimidade com a Virgem Maria. E isso tudo, o primeiro passo com certeza é a humildade, estar junto com Nossa Senhora, aprender dela a ser humilde, para que a partir dessa humildade e da obediência a Deus, a palavra do Senhor possa se fazer na minha vida totalmente presente através das minhas atitudes. Amém? Então, essa é a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Lembrando que esse material ele foi disponibilizado para os membros da Fraternidade. Nós temos uma outra pregação explicando melhor esse passo a passo. Né? Espero de verdade que tenha sido proveitoso para você,
Mas antes, né, de me despedir totalmente, gostaria só de recapitular, né? Então, ficaram aí 4 passos. Agora é a sua vez, viu, de partilhar. O primeiro passo, fazer a leitura do Evangelho, né? E compreender quais são os trechos que mais lhe chamaram a atenção. Quais foram os trechos que mais lhe chamaram a atenção? Você pode colocar aí nos comentários. Segundo, você conseguiu identificar alguma situação relacionada a Nossa Senhora? Se sim, quais foram? Terceiro, foi possível fazer alguma ligação com o Tratado da Verdadeira Devoção? Se sim, quais são os artigos, quais são os trechos que você conseguiu relacionar? E o quarto ponto, qual foi a maior mensagem deixada pelo Evangelho de hoje para que você possa praticar na sua vida, para que nós possamos praticar na nossa vida, certo? 4 pontinhos que você pode, você deve exercitar aí na sua casa. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, que com certeza eu estarei à disposição para ajudá-los. Então, que Nossa Senhora possa nos conduzir, possa nos dar a graça de fazermos essa prática diariamente, para que com ela possamos crescer, né? Crescer na fé, crescer na unidade com o nosso Senhor. Então estivemos reunidos e unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cheirinho no seu coração. Santo dia!